Hoje a gente vai falar sobre telão. Primeira coisa, o que é um telão? Pelo nome já dá para saber. É uma tela de pintura, só que muito grande, de dimensões bem grandes. No teatro, normalmente elas têm dimensões assim de 8 metros de altura, 10 metros de altura por 14 metros de comprimento, 16 metros de comprimento. Então é uma tela bem grande. Essa tela, ela fica como uma cortina pendurada no teatro. E ela tem a função de criar um ambiente para a cena, junto com os outros elementos do cenário. Ela serve como um fechamento da cena. Pode ser um céu, por exemplo, pode ser a imagem de uma cidade, né? Ela serve sempre para dar uma dimensão maior da cena. O telão ele pode ser de tecido ou de papel. O telão que a gente vai fazer nessa aula, ele é de tecido, de algodão cru. Esse tecido é um tecido que a gente encontra com facilidade no mercado e é um tecido bem barato, né? E que tem uma textura que ajuda a gente no processo de pintura, porque ele tem a textura como se fosse a textura de uma tela de pintura mesmo. Os telões, eles têm diferentes materiais dependendo da função que ele tem dentro do espetáculo. Eu vou mostrar para vocês primeiro a imagem do telão que nós pintamos em 2013 para uma ópera chamada A Volta do Parafuso no Teatro São Pedro. Esse telão ele funcionou como a parede, o papel de parede da casa onde se passa a história e também a floresta. Esse telão ele foi pintado à mão. Outro telão que eu vou mostrar para vocês é um telão que ele não é pintado à mão. Ele foi impresso. Ele é do espetáculo Cantando na Chuva de 2017 e ele funcionou da seguinte forma: o telão foi impresso, aí ele foi para o galpão para a gente aplicar folhagem nele para dar uma sensação mais realista para o telão, né? Então ele ficou na base dele com as folhagens que eram de plástico para dar a sensação mais que o telão tivesse mais perto ou que essa vegetação de baixo ela fosse mais próxima. Os telões eles também podem ser de outro material, como por exemplo uma tela que é usado normalmente para projeção de imagem. Tem um projetor e essa imagem é projetada na tela. Nesse caso, o telão não é pintado nem impresso. Ele tem uma cor neutra, que pode ser o branco ou o preto. Ele não tem nenhum tipo de imagem ou de textura. Na aula de hoje, nós vamos mostrar a pintura de um telão. Nesse caso, a referência que a gente usou para esse projeto é um telão de um céu com uma referência mais abstrata. E agora nós vamos mostrar como se inicia esse processo e algumas técnicas que a gente utiliza para pintar esse telão. Mas antes disso, vamos fazer uma miniatura dessa pintura utilizando a técnica de aquarela, que é bem semelhante à técnica que vai ser usada para pintar o nosso telão. Por que isso? Porque a aquarela ela é uma pintura em que a gente vai fazendo camadas, o pigmento se dissolve na água, então eu vou passar água no papel, a tinta vai espalhando, seca, vou fazer a próxima camada e assim vou criando a minha pintura. E o que acontece? O processo do telão é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou pintar num tecido, mas vou fazendo as camadas, usando bastante água, né? Essa pintura mais aguada. E então é interessante que eu tenha uma miniatura para facilitar. Na hora que eu for pintar esse telão, já vou ter mais ou menos estruturado como fazer. Para fazer a nossa aquarela, a gente vai usar um papel 300 gramas, 100% algodão. Esse papel 100% algodão,
ele é um pouco mais semelhante ao tecido. Eu posso molhar ele o quanto for e ele pode até dar uma enrugadinha, mas depois ele volta ao normal. E aí você pode espalhar o pigmento com bastante facilidade. Vou usar esses pigmentos de aquarela. Eu tenho eles em forma de bisnaga e eu tenho essas pastilhas. Esse é o pincel que eu vou usar. Geralmente é bom que ele tenha umas cerdas maiores que absorva bastante água. E aí você molha ele, pega um pouco do pigmento e espalha no seu papel molhado. E assim você vai fazendo as camadas na sequência. Faz uma, espera secar, depois faz a outra e assim vai. Ter essa vivência de realizar uma pintura em aquarela antes de encarar um telão, que tem uma dimensão muito grande, é uma opção bem interessante. Porque nesse caso, para a gente atingir o resultado dessa referência, que é um céu meio abstrato, a maneira como a gente vai lidar com a tinta e com esses materiais tem um fundamento muito parecido com a pintura da aquarela. Agora, para fazer essa pintura em uma escala grande, algumas adaptações desse material vão ser necessárias, porque eles têm que ser compatíveis a esse tamanho todo que a gente está pintando, né? A primeira delas é que a pintura não vai ser realizada no papel, mas vai ser realizada com algodão cru. A dimensão total dessa pintura vai ser 10 metros por 6. A tinta que nós iremos utilizar não vai ser também a tinta própria para aquarela, mas sim tintas preparadas, látex com pigmentos e de uma forma bem aguada. E por fim, ao invés de pincéis, nós vamos utilizar brochas. A gente normalmente conecta essa brocha em extensores. O visual desse material fica parecendo um pouco uma vassoura e ajudam a gente a cobrir uma área maior na hora da pintura. Um outro item também que nós vamos utilizar é o borrifador de água. A primeira etapa desse processo foi selecionar o local onde essa pintura aconteceria, né? Foi necessário preparar esse local, limpando o chão, para o chão ficar livre de pequenas pedrinhas, pequenas lasquinhas que poderiam ter, porque a gente vai precisar andar em cima desse tecido, né? E qualquer pedrinha que tiver ali poderia ocasionalmente rasgar esse tecido. Então foi necessário preparar toda essa extensão, né? Varrendo, limpando bem, para poder receber o nosso algodão cru para realizar essa pintura. A etapa seguinte foi molhar esse tecido para poder realizar essa pintura. Então nós fomos andando por toda a extensão do telão com auxílio do borrifador jogando água ou então com a própria brocha e um balde de água, molhando bem e jogando essa água para o tecido ele ficar bem encharcado. O objetivo dessa ação tem relação com o efeito que a gente quer atingir na nossa pintura. Estando o algodão cru todo molhado, quando a gente colocar a tinta, esse pigmento ele vai se espalhar por toda a extensão onde tem água e ele vai abrir, né? Ocupando uma área maior do que aquela que eu simplesmente encostei a brocha e coloquei essa tinta. Vocês puderam observar esse efeito no vídeo que a gente acabou de mostrar da aquarela. Vai funcionar da mesma maneira no algodão cru. Então, nós iniciamos a pintura com uma primeira camada de tinta, que seria o amarelo. Antes de realizar a pintura propriamente, nós tivemos um momento de observar bem essa referência e observar todas as tonalidades que apareciam nessa paisagem que a gente está construindo, né? Então, com base nisso, nós delimitamos qual que seria a ordem das cores a serem colocadas. Porque na referência, embora uma região específica esteja constando um azul muito forte, né, dificilmente a gente logo de cara já vai colocar esse azul. Essa pintura ela é construída em camadas. Então, se a gente coloca esse tom de amarelo logo na base,
ele vai funcionar como uma base para o resto da pintura. E essa tonalidade de tinta vai influenciar até essa última camada, até porque todas essas camadas elas são bem aguadas e são transparentes, de modo que uma cor vá se somando na outra, ainda que de maneira sutil. Como vocês puderam observar, não foram em todos os lugares que a gente espalhou esse amarelo. Fomos selecionando alguns lugares específicos para ficar compatível com essa referência. Em um segundo momento, nós aproveitamos que esse amarelo ainda estava um pouco molhado e viemos já com uma segunda camada, que seria de extrato de nogueira. Essa camada serviria para rebaixar um pouco a tonalidade desse amarelo, fazendo sombras em algumas regiões. É sempre importante ter em mente que, embora molhada, essas camadas de tinta tenham um visual, quando elas secam, elas assumem uma coloração completamente diferente. Às vezes ela fica mais escura ou às vezes bem mais clara, dependendo da marca da tinta, dessa composição. Então é muito importante sempre depois esperar secar para ver como ficou e não se basear só no que você está vendo nesse momento. Conforme o pintor vai ganhando experiência, ele já tem uma noção de como que essa pintura ela vai se comportar quando seca. Nós retomamos com o amarelo para fazer a região que corresponderia ao céu da nossa pintura. E vocês puderam reparar que o tratamento que nós realizamos, embora seja a mesma cor, foi um pouco diferente, porque nós tínhamos em mente que uma determinada região representaria um horizonte, né, uma sugestão do que seria um oceano, né, com a linha do horizonte, e um céu. Então, a maneira como a gente foi pintando com a brocha, vocês puderam observar que na região de baixo da pintura, nós fomos realizando esses movimentos mais horizontais, enquanto na região superior, nós fomos realizando essa pintura em um movimento de batidinhas, né? Porque isso corresponderia ao céu. Nós adicionamos outra tonalidade de cor para a região do céu, que seria um rosé, né? Que ele foi preparado a partir desse amarelo, só que ele fica um pouco mais laranja, né? Uma cor mais salmão. E a etapa seguinte foi adicionar um tom de amarelo ainda mais claro para essa região do céu, para compor esse céu com essas diversas tonalidades. Após essas camadas de tinta, nós tivemos um momento para deixar essa pintura secar bem, para depois adicionarmos mais cores. A próxima etapa foi realizada com um cuidado extra, pois nela foi colocado o azul. Então nós íamos espalhando esse pigmento e ao mesmo tempo íamos colocando água junto, né, de modo a suavizar e não ficar um azul muito forte. E também nessa camada a gente não espalhou em toda a extensão do telão, mas somente aquela região onde corresponderia o mar e essa linha do horizonte. Foi necessário bastante atenção durante essa etapa, com a finalidade de equilibrar essa região, né? Para que ela não seja pintada por inteiro de uma cor só, mas com o auxílio da água e colocando o pigmento e a tinta em algumas regiões específicas, né? Isso traz tonalidades a mais para essa pintura, evitando um visual de uma pintura muito chapada e com pouca profundidade. Após a colocação desse azul, nós deixamos essa parte secar um pouquinho mais, enquanto isso fomos subindo com o azul ainda mais diluído, para preencher um pouco algumas áreas de onde corresponderia esse céu. E além disso, nós fomos apagando sutilmente essa linha do horizonte, de modo a mesclar uma coisa com a outra. Novamente foi necessário um intervalo de algumas horas para poder secar bem essa região onde a gente tinha feito a pintura. E só aí
seria um momento de colocar uma outra camada, que corresponderia a uma tonalidade de azul mais escuro. Após todas essas camadas de tinta, nós esperamos secar bem e depois alguns ajustes em algumas regiões foram necessários. Por exemplo, uma abertura de tonalidade mais clara na região do céu. E por fim, nós temos a nossa pintura do telão.